Então, guys, antes de começar esse vídeo, eu queria atualizar vocês que ontem, dia 11 de setembro, o dia que eu gravei esse vídeo, tô até com a mesma roupa aqui, eu fiquei sabendo que tá tramitando aqui no governo federal dos Estados Unidos e que tá nas mãos do Trump agora, que querem banir os juices com sabores, né? Os juices saborizados, e eles querem permitir apenas a venda de juice sabor tabaco ou menta, assim como foi com a Jill no final do ano passado. Então tá rolando uma petição que, se você quiser assinar, você também pode, só vai pedir seu nome, sobrenome e e-mail. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, eu vou deixar o link na descrição, você vai lá e assina, e o objetivo são 100 mil assinaturas. Então, se você puder, cara, vai lá e assina, beleza? Vamos pro vídeo. Mais de 200 casos de doenças pulmonares ligadas ao vape e 6 mortes confirmadas aqui nos Estados Unidos. Será que devemos nos preocupar? Cara, eu tava meio hesitante de falar sobre esse assunto, porque eu achei que seria mais um boato em relação ao vape. Não seria o primeiro, assim como não vai ser o último, mas chegou até mim, assim, com muita frequência, clientes na loja e amigos perguntando sobre os casos das mortes, os casos das vítimas, e muita gente todos os dias, cara, me perguntando em relação a isso e pedindo minha opinião e perguntando se eu sabia alguma coisa a respeito. E dadas as proporções, eu fui ler a reportagem, saber mais o que estava acontecendo. O que eu tinha ouvido falar ali era só mais o que eu tinha visto por alto na internet, então eu fui ali dar uma pesquisada maior em relação a isso. E claro, o que mais me chamou a atenção nesse cenário todo foi um amigo meu que trabalha com a gente, trabalha comigo. Ele me ligou e perguntou se eu estava sabendo disso tudo, o que eu achava, e que ele estava considerando voltar a fumar cigarro porque ele estava assustado com tudo que estava acontecendo. E cara, eu achei aquilo ali na hora um absurdo, porque assim, não que ele seja um cara sem instrução, ele não é, ele já trabalha com isso há um tempo, que ele seja um cara estúpido, mas eu entendi que toda aquela matéria, toda a mídia ali, o que a mídia estava colocando em cima daquilo estava assustando e amedrontando as pessoas. Então, você imagina, o cara que já trabalha com isso, já tem instrução sobre aquilo, ele se assustou ao ponto de considerar voltar para o cigarro, voltar para o tabaco. Imagina aquelas pessoas que têm menos instrução e que usam hoje o vape, que fizeram a substituição do cigarro para o vape, porque receberam indicações de um amigo, enfim. Imagina como a informação chega até essas pessoas. Então, a partir daí, eu resolvi fazer esse vídeo, e como eu disse no primeiro vídeo, uma vez que eu me propunha a falar disso, a falar de vape aqui com vocês, eu me sinto ali na responsabilidade de também informar e falar para vocês o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, primeiramente, eu separei alguns casos, algumas reportagens aqui de veículos de comunicação muito grandes, os principais veículos aqui dos Estados Unidos. Eu separei aqui 3 casos que eu vou estar mostrando aí para vocês na tela, que estão noticiando as mortes ou as doenças ali de pulmão e relacionando ao vape. Então, a primeira delas que eu peguei foi aqui do New York Times, um gigante, se não o maior veículo aí dos Estados Unidos. Então, a manchete é assim: mais um paciente morre devido a complicações, né, doenças do pulmão depois de vape, né, depois de vaporar, vamos colocar assim. E esse caso foi em Oregon, né? Então vamos pular aqui para o primeiro parágrafo. Já no primeiro parágrafo dessa matéria, o investigador disse que a pessoa aparentemente teria ficado doente após vaporar THC de um produto que ele teria comprado numa loja, num shopping recreativo, né, de maconha no estado de Oregon. Para quem não sabe, é um estado onde a maconha é legalizada. Então beleza, então vamos focar nesse ponto aí, que ele tinha começou a ficar doente após vaporar THC, que ele teria comprado ali numa dispensary, né? Beleza, esse foi o primeiro caso. O segundo caso aqui que eu peguei foi da CBS News,
outro gigante aqui dos Estados Unidos. E a manchete aqui nesse caso é: sexto paciente morre com doenças relacionadas ao vape nos Estados Unidos. E aqui nessa matéria eu vou pular lá para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Então ele começa a falar que foi confirmado que a morte relacionada ao vape e tudo mais. E aí vamos pular lá para o sexto parágrafo. Investigadores dizem que na maioria dos casos envolvendo produtos de vape inclui primariamente o ingrediente da marihuana, né, da maconha, o THC. Então, vamos dar uma fechada nesse aqui por agora e vamos para a terceira matéria relacionada a isso. Então, essa terceira matéria foi um recorte de jornal que me mandaram e eu não sei qual jornal é esse. Ele fala na matéria que um jovem de 18 anos de idade apareceu na emergência em Long Island, em Nova York. Ele estava tonto, vomitando e com dificuldade de respirar. E o médico perguntou ao jovem se ele usava o vape e ele respondeu que não. Então, o irmão mais velho do paciente, que é um oficial de polícia, suspeitou e foi investigar lá, fuxicar nas coisas do quarto do garoto. E encontrou cartuchos de maconha, né? Cartuchos que a gente fala aqui, os cartridges, né? Aqueles que você usa ali nas vape pens, por exemplo. Analisando aqui essas três matérias de grandes veículos de comunicação, o que a gente pode tirar em comum entre essas três matérias? Nas três matérias ali, a mídia coloca que as mortes ou as doenças foram causadas a partir do vape, mas o que eles não destacam foi que tipo de vape, o que aquelas pessoas estavam vaporando, que tipo de substância eles estavam usando ali. Então o que a gente pode achar em comum aí entre essas três matérias? Então nas três matérias os pacientes ali, as pessoas que sentiram os sintomas e o jovem que veio a falecer, eles sim estavam usando o vape, eles faziam uso, mas o que a mídia não destaca é que tipo, que categoria e que substância que eles estavam utilizando, e que nas três, ali dos maiores veículos de comunicação aqui dos Estados Unidos, nos três casos, eles estavam vaporando THC. E a partir disso, a gente consegue, ver como é dada essa desinformação. Porque os caras pegam ali as pessoas que estavam usando qualquer tipo de dispositivo que gera vapor, né, qualquer vaporizador, e colocam como uma grande e única categoria, que é o vape. Então, assim, não importa se o cara estava vaporando THC, não importa o que era, eles colocam tudo em uma única categoria. O que, isso é muito perigoso, porque você acaba desinformando a população. Vale lembrar que o vape, ele é um dispositivo, aqui nos Estados Unidos ele é tido como a sigla ENDS, né? ENDS, que é Electronic Nicotine Delivery System, né? Um dispositivo para se administrar nicotina. A partir daí a gente já exclui que o vape em si, o dispositivo em si, possa causar qualquer coisa, mas sim o que você vai usar dentro dele. Então a gente não pode incluir tudo isso em uma categoria só. É igual, eu vi um exemplo hoje no Instagram, onde o pessoal pega ali 2 seringas e fala: essa seringa aqui pode conter um antídoto, um remédio ali que vai salvar a tua vida, mas essa outra seringa aqui pode conter um veneno, ou sei lá, pode conter heroína, que seja, entendeu? O problema não tá na seringa, cara, o problema é o que você tá administrando ali na seringa, entendeu? E, outra coisa que a gente tem que salientar aí é que acabaram de investigar, de pesquisar o que estava acontecendo com essas pessoas, e que viram que a maioria delas, se não todas, que tiveram algum tipo de complicação, se não tinha histórico de doença pulmonar, eles utilizaram do THC, né, ou THC sintético, ou do óleo ali de THC, foram investigar esses casos e perceberam que na substância ali, no cartucho que eles estavam utilizando o THC, na substância que tinha um óleo, havia também acetato de vitamina E. Então não se sabe se esse tipo de cartucho foi comprado no mercado negro, não se sabe a procedência desses cartuchos, mas encontraram ali acetato de vitamina E
nos cartuchos, o que é uma substância que não pode ser inalada porque gera complicações no pulmão. E, cara, um dos maiores argumentos que a mídia usa para querer banir, né, que faz essas campanhas anti-vaping, um dos maiores, se não o maior argumento, é que eles não têm estudos científicos conclusivos, ou não têm estudos suficientes conclusivos em relação ao vape, se ele faz mal ou não. Ah, cara, mas então por que não faz estudo? Por que os caras não pegam e não estudam? Cara, não é simples assim. Para você fazer um estudo científico, tem todo um protocolo onde você tem que separar grupos, você pega ali um grupo que usa, um grupo controle, e você tem que avaliar essas pessoas a um longo prazo. Você faz um estudo ali transversal, né? Você tem que avaliar essas pessoas e controlar aqueles grupos para conseguir achar as evidências e saber o que de fato acontece. Então não é assim da noite para o dia. Mas não é igual o cigarro, por exemplo, que está aí há centenas de anos. Então tem estudos conclusivos em que o cigarro faz mal, em que demonstra que o cigarro é responsável por câncer, que é responsável por efizema pulmonar, enfim, diversas outras coisas. Só que você não vê. Inclusive, eu gostaria que você, de repente, fizesse essa pergunta e esse questionamento para quem te questiona em relação aos casos que estão acontecendo com vape. O que você não vê é que mesmo tendo estudos comprovando cientificamente, estudos conclusivos em relação ao cigarro, à indústria do cigarro, você não vê em lugar nenhum as pessoas falando em banir o cigarro. Você já viu em algum governo, algum país, em algum lugar, falando assim, não, a gente tem conclusão científica de que o cigarro faz mal, de que causa câncer, de que causa efizema, câncer de língua, câncer de traqueia. Você não ouve falar em banir o cigarro. Porque, cara, além de tudo, além disso tudo, há um jogo de interesse, isso é um mercado bilionário, entendeu? Então, as pessoas estão defendendo seus próprios interesses, cara. Não cai nessa conversa, questiona primeiro antes de você tomar qualquer conclusão do que você viu na internet, do que fulano te falou. Então questiona primeiro, para pensar. Outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é que vape está aí no mercado, aqui nos Estados Unidos pelo menos, há aproximadamente 10 anos ou mais. Então eu acho bem curioso que só agora, só depois de 10 anos, começou a surgir, esses casos começaram a surgir de pessoas tendo esse tipo de complicação. Mas aí você pode me perguntar, mas pode ser o resultado a longo prazo. E, cara, eu vou ter que discordar, porque se você for avaliar os casos individualmente, na grande maioria deles são jovens, adolescentes de 17, 18, 19 anos, adolescentes que nem deveriam estar fazendo o consumo desse tipo de produto. Se você for avaliar individualmente, é esse tipo de público, é esse tipo de indivíduo que está tendo esse tipo de complicação, que para mim já soa um pouco estranho, né? Uma vez que teve todo esse bafafá aqui em relação à própria Juul, de ter tomado ali as sanções da FDA em relação a tá, entre aspas, estimulando crianças e adolescentes a usarem ali os produtos deles, e fizeram uma campanha gigante anti-vape de uma maneira geral, não só com a Juul, mas de uma forma geral, fizeram uma campanha por causa disso, e agora, aparentemente, de uma hora para outra, surgem ali mais de 200 casos e 6 mortes, tendo destaque aí, na maioria dos casos, crianças e adolescentes. Então, isso para mim já soa ali um pouco suspeito. Não estou querendo aqui especular nada, mas para mim é no mínimo suspeito tá acontecendo esse tipo de coisa logo agora, depois de 10 anos, com esse tipo de público e um atrás do outro, cara. Outro ponto que eu quero tocar aqui é da regulamentação de vape, regulamentação de juice aqui nos Estados Unidos. Esse mercado já é regulamentado desde 2007. E no Brasil ainda não há a regulamentação. Não é proibido você ali portar de uso pessoal, né, ou você importar aquilo sendo de uso pessoal, mas não é permitido a comercialização de juice ou de vape
Isso ainda não é regulamentado no Brasil. Então o que acontece? Uma vez que não tem a regulamentação, você também não tem a fiscalização ali dos produtos que estão sendo feitos. Então a gente sabe que já existem inúmeras marcas nacionais aí, produtos que são feitos no Brasil. O grande problema é que não existe, gente, regulamentação disso. Não tem ali um órgão que vai fiscalizar o que realmente tem naquele juice. Não tem ninguém que vai fiscalizar a higienização do local que está sendo produzido aquele juice, entendeu? E você, cara, tá mandando aquilo para dentro sem nem saber a procedência. Ah, Felipe, então você tá falando que eu não devo de forma nenhuma usar Juice BR, ou sei lá, que eu não devo comprar. Cara, eu não tô falando isso. Eu acredito sim que há marcas, que há pessoas, fabricantes aí no Brasil que estejam fazendo um ótimo trabalho, que levam com seriedade aquilo, que tomam os devidos cuidados de higienização e, né, dos compartimentos de tudo, de estoque. Só que aquilo, cara, a gente fica à mercê ali do será? A gente fica à mercê da dúvida, entendeu? Você pode garantir isso? Eu não estou falando para você deixar de usar, mas por enquanto, por hora, pode ser que muita gente não goste do que eu vou falar. Se você me segue aí, tem uma empresa, pode ser que você não goste disso, mas, cara, pensando na tua saúde, dê sim preferência aos juices que são importados, que há uma regulamentação atrás, que há um tipo de fiscalização atrás, e isso pensando na tua saúde. Então é isso, guys, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal para mais informações. E se você tem algum caso que você já ouviu falar que aconteceu nos Estados Unidos e quer que eu fale do caso especificamente, ali isoladamente, deixa nos comentários e dá o like nesse vídeo. Beleza? Tamo junto.